informação bacana, não é mesmo? Verdade. Que legal. Sobre música. Opa, peraí. O Triunfo da Música? Nossa, cara, que legal. Quanta informação interessante deve ter nesse livro. E pensar que em certo período do Brasil, livros como esses talvez nem circulassem no país. É verdade, isso aconteceu justamente na ditadura militar, entre 64 e 85, onde vários meios de cultura como livros eram proibidos de circulação e não tinham acesso à população. Bem, e isso a gente irá abordar bem melhor no decorrer do nosso vídeo. Bem, e o texto que o nosso grupo escolheu para fazer esse trabalho foi Primavera nos Dentes, e Igor irá explicar um pouquinho sobre o significado desse termo. Bom, esse termo significa manter a vocação cultural dentro de uma parte crítica, mantendo a consciência libertária entre os espectadores, os leitores, entre toda a sociedade em geral. E isso justamente era uma senha de acesso aos grupos que se reuniam naquelas épocas para discutir temas que permeavam na sociedade. Justamente eles partilhavam de uma vida cultural partilhada. Algo que é bem interessante da gente falar sobre a ditadura militar é que naquele período o debate sobre os assuntos que permeavam na sociedade ou até mesmo assuntos da política eram proibidos de ser debatidos em locais públicos, ou seja, não existiam forma de manifestações ou de você dizer que não queria aceitar algo, pois as autoridades elas puniam você ou pelo abuso exacerbado do poder ou justamente pela agressão física. E então eles utilizavam de lugares privados para justamente conversarem sobre esses assuntos. Enquanto os universitários, que eram apoiadores da ditadura, tentavam se beneficiar disso de alguma forma, os grupos que eram contra tentavam buscar novas formas de expressão. Essa nova comunidade tinha valores morais diferentes. Eles não buscavam uma libertação individual, mas sim uma libertação coletiva, e para isso usavam algumas ferramentas, até mesmo como o uso de drogas, com o intuito de expandir a mente. Bem, logo no início do ano de 1970, o Brasil disponibilizou diversas vagas de emprego para os jovens brasileiros, tanto da classe popular como de classe média alta ou baixa. E então, o consumismo ele surgiu a partir desse momento do Brasil em si. E então, todos eles tinham o sonho de adquirir o famoso carro Corcel 73. É de grande importância ressaltar que Raul Seixas, um grande artista brasileiro, ele escreveu justamente uma música para descrever esse período do Brasil, onde os jovens queriam muito ter esse Corcel 73. Então eu vou ler um pouquinho dessa música aqui, ou cantar um pouquinho dessa música aqui para vocês entenderem como era mais ou menos. Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego. Sou o dito cidadão respeitado. Ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia estar contente porque eu consegui comprar um Corcel 73. A partir de 1976, sob o clima da distensão, a vertente nacional popular do teatro iniciou uma espécie de reconciliação com o público, mas por um caminho diferente. O Último Carro, março de 1976, texto e direção de João das Neves, foi um grande fenômeno teatral, sinalizando o triunfo da corrente nacional popular que se propunha a examinar as condições de vida do povo brasileiro sob a modernização conservadora a partir de linguagem e encenação realistas. Senhor, O cara não está bem na frente. eu acho que ele desmaiou. Senhor? Então o vazão está sem controle? Ele é marxista? É. Senhor, Alguém é meio? a gente tem que fazer logo isso, velho. Precisa puxar o freio, você tem que puxar o freio. Estamos aqui com o Heráclito Roberto Carlos. Então, o AI-5, todos nós sabemos que foi o quinto dos grandes 17 decretos militares durante a época da ditadura. Além de ele ser um dos mais violentos, ele suspendeu a garantia constitucional da população. Diante disso, o que vocês têm a dizer? Primeiro de tudo, nós lamentamos muito, principalmente a situação dos nossos colegas, artistas, músicos. Caetano, que a propósito nós compusemos uma música e que está em Londres agora. E o nome dessa canção é Debaixo dos Caracóis dos Cabelos. E nós vamos tocar ela. Eu gostaria de dedicar essa música. De areia branca
faz molhar seus cabelos, a água azul do mar. Janelas e portas vão se abrir pra ver você chegar. E ao se sentir em casa, sorrindo vai chorar. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. Debaixo dos caracóis dos seus Vamos cabelos. falar sobre a influência do teatro sobre a censura na época da ditadura militar. Alguns artistas utilizavam como base textos de Sartre justamente para surgir na população um senso crítico. E com isso, atores e atrizes se juntavam justamente para combater esse tipo de censura. Isso justifica justamente a luta que temos que ter com base no direito ao questionamento político. É muito importante manter esse questionamento político, era importante na época e nos dias de hoje, infelizmente, ainda é necessário. Com o AI-5, algumas peças foram proibidas de serem passadas. Como exemplo, podemos citar Arena, de Augusto Boal, e Roda Viva, de Chico Buarque. Essa última sofreu repressão justamente do Comando de Caça aos Comunistas, que invadiram o teatro onde a peça era encenada, destruíram todo o cenário e agrediram os atores, fazendo também com que alguns atores como Marília Pêra e Rodrigo Santiago saíssem na rua e passassem por uma espécie de corredor polonês. Bem, no período ditatorial, os militares tinham interesse numa rede que abrangesse o país. Em nome da integração nacional, foi criado o sistema Embratel, com o objetivo de fornecer infraestrutura de comunicação. O chamado milagre econômico era propagado através do telejornalismo, que nasceu como porta-voz do regime, por meio da TV e de grandes obras que foram anunciadas, como por exemplo a Jovem Pan e as telenovelas da Globo. A propósito, as telenovelas começaram a tomar força nessa época. Nos anos de chumbo, a crítica ao governo era raríssima na televisão, pois a censura oficial e a autocensura das emissoras era rigorosa. Na contramão do jornalismo apolítico estava a TV Cultura, que se tornou um modelo de TV pública de alta qualidade na teledramaturgia e no telejornalismo, mas sofreu um duro golpe com a prisão e a morte de Vladimir Herzog. A emissora mostrava em seus telejornais vários problemas que as outras não mostravam, como a seca do Nordeste, a miséria, entre outros problemas. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai.